É isso, jogo polêmico, mas vitória importante do Palmeiras, 4-0 sobre o Vitória. Lembrando que o Vitória ficou com 2 jogadores a menos ainda no primeiro tempo. Falaremos sobre esses lances polêmicos, mas com este resultado e o empate do Flamengo em Porto Alegre, o Palmeiras abriu 8 pontos de vantagem na tabela do Brasileirão. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos contra o Mirassol em data ainda a ser definida. PVC, como avaliar este resultado, apesar das polêmicas? É claro, o jogo estava 0-0, né? Empatado em 0-0, quando o Vitória perdeu 2 jogadores. Temos aí os lances polêmicos. Qual é a grande questão já para colocar todo mundo na mesma página, né? O Vitória reclama muito de uma entrada do Maurício, jogador do Palmeiras, que teria dado uma cotovelada no jogador do Vitória, né? No Kaká, ali por volta de 26, 28 minutos do primeiro tempo. Temos aí o lance na tela para você ver. E aí tem a discussão. Se foi mesmo uma cotovelada, se o Maurício fez o gatilho ou não. Teremos daqui a pouco uma declaração também do Abel Ferreira sobre isso, com a interpretação dele sobre este lance. O presidente do Vitória também se manifestou, já tem nota oficial do Palmeiras. Tudo isso aqui neste bloco a gente vai tratar. Só que segue o jogo, o Maurício continua em campo. E aí depois nós temos os outros lances sobre os quais comentaremos. Mas primeiro este aí. Qual a variação sua deste lance, PVC? O que deveria ter sido ou não marcado e observado pela arbitragem? É que a gente começa a olhar para esse lance a partir do contexto, né? Então, eu vou dar o relato de quem estava vendo o jogo sem áudio, que faz muita diferença. Sim. Então, você está vendo o jogo sem áudio. Seguiu o jogo, eu não estranhei não ter sido expulso. Depois, quando o Kaká não foi expulso, eu também achei. A bola seguiu, o jogo está do outro lado, mas voltou por quê? Então, eu acho esse lance um lance de cartão amarelo, acho que é no limite, como disse o Abel, mas eu daria cartão amarelo. Quando você pega o contexto depois, a gente pode contextualizar, mas se eu pegar, estou te dando a impressão que eu tive naquele momento sem ouvir o áudio. Sim. Sem ouvir áudio, nem sem ouvir narrador, sem ouvir comentarista. Para mim, ele tomou o amarelo, eu não estranhei. Achei que era o justo. Para você, Gabriel? Eu acho que era o lance para cartão vermelho. Você vê no lance, né, que ele olha para o Kaká, então ele mapeia e solta o cotovelo, solta o braço. É uma disputa de bola, mas ele tem uma força excessiva e aí que entra a falta de critério, né? Porque caso esse lance ele seja aplicável para amarelo, então do Kaká também, a força excessiva que aplica o zagueiro do Vitória posteriormente, ela também seria, né? Então vejo que é um lance para cartão vermelho e vejo que esse lance, obviamente, deixou o Vitória fora do eixo no jogo, né? Eles começaram a reclamar muito, aí teve o carrinho com a força excessiva do Kaká, aí teve o Luan Cândido fazendo o que fez, mas aí não é justificável também, não é que um erro anula o outro, você não pode perder a cabeça em campo como fez o Vitória. E aí, vendo o lance, se pudermos colocar o lance na tela, tem 2 momentos do lance. Por que eu estou dizendo isso? Porque nas redes sociais, às vezes roda a imagem deste lance para um ângulo só. Primeiro tem um movimento com o braço esquerdo. Isso por quê? Porque o Vitória alega que o jogador sofreu pontos. Aí quando você pega o braço direito do Maurício, que é o segundo momento, em um ângulo que está circulando muito nas redes sociais, esse braço direito do Maurício não acerta o rosto do jogador do Vitória. Então há muitos questionamentos. Como ele levou pontos se o braço direito do Maurício não acerta o rosto? Mas antes tem o braço esquerdo, que aí pega ali perto do queixo, e aí seria esse o motivo, o braço esquerdo do Maurício no primeiro momento e não o direito no segundo momento. Aí agora, ó, que teria provocado, portanto, o que o Vitória alega depois que o jogador precisou sofrer pontos. Só para explicar isso, porque nas redes sociais, dependendo das preferências de cada um, fica um ângulo só e aí dá a sensação de que houve apenas um contato de um dos braços do Maurício com o jogador do Vitória. Não foi assim. E a gente vai lembrar que tem um caso que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é verdade porque é o Vitória, né? Que é o jogo do Flamengo e Vitória da Copa do Brasil. Que o presidente do Vitória também faz referência a isso. Porque são os 2 lances que, para mim, esse lance do Maurício me lembra o lance do Luiz Araújo, não o do Saul. O do Saul, eu acho que podia ser passível de expulsão. O do Luiz Araújo eu não achei passível de expulsão naquela época e também não acho hoje. Eu acho o lance do Maurício mais parecido com o do Luiz Araújo naquele jogo do Maracanã em abril. E aí, lembrando que o Maurício recebeu o cartão amarelo e o VAR não chamou o árbitro. Podemos ir já para o segundo lance? E aí teve isso, o Maurício então recebe o amarelo e segue o jogo 0-0. E aí depois temos essa entrada do Kaká, que sofreu a entrada do Maurício, e aí o Kaká acerta o John Arias.
segue o jogo. Se vocês forem ver nas imagens, tem jogadores do Palmeiras que se aproximam depois. Tem um outro ângulo que mostra os jogadores do Palmeiras se aproximando. São 3 jogadores do Palmeiras, não neste ângulo. Se nós tivermos o outro ângulo, tem jogadores do Palmeiras que se aproximam, 3 deles. Depois entra um 4º jogador do Palmeiras no quadro. E você percebe que os jogadores do Palmeiras não reclamam, não pedem cartão para o jogador do Vitória, porque a jogada segue. Sim. O árbitro não marca nada, segue a jogada, sem reclamação dos jogadores do Palmeiras. E aí depois o VAR chama o árbitro para analisar o lance. Na revisão do VAR, ele expulsa o Kaká por essa entrada no Arias. O curioso daqui é que o que pega a bola é o joelho do Kaká. O joelho do Kaká pega a bola depois de pegar a perna no Arias. Mas aí vamos voltar para a questão da origem do slogan que a CBF coloca. CBF não, a Comissão de Arbitragem coloca na frente da Comissão de Arbitragem. Rapidamente, você vai ver que, olha os jogadores do Palmeiras, só que o que eu chamei a atenção. Eles não reclamam, tá vendo? Segue o jogo, ninguém reclama. Sim. Então, ou seja, por isso também colocamos na enquete a interferência excessiva do VAR. Mas é aí que tá. Se você tem um slogan na frente da Comissão de Arbitragem dizendo mais futebol e menos arbitragem, o VAR não interfere no lance do Maurício, o árbitro entendeu que era cartão amarelo, segue o jogo. O árbitro não entendeu que é falta e entendeu o desarme que é feito com o joelho do Kaká. Eu até acho que o Kaká pega a perna do Arias antes do joelho dele pegar a bola. A bola fica no lugar e vai para frente porque o joelho do Kaká pega a bola depois da perna do Kaká pegar o Arias. Mas ok, o árbitro entendeu uma coisa e seguiu o jogo. Seguiu o jogo, o VAR não tem que interferir, na minha opinião, nem no lance do Maurício, nem no lance do Kaká. Então é cartão amarelo para o Maurício e não é nem falta do Kaká. Se você quer, o VAR chamou para interferir no lance do Kaká, o árbitro entendeu que não houve a falta, se ele foi chamado não é para dar cartão amarelo, mas se é mais futebol e menos arbitragem, é cartão amarelo para o Maurício e não é nem falta do Kaká, segue o jogo. Porque não é um lance que você diga, é possível expulsar o Kaká? É. E é possível expulsar o Maurício? Também é. As duas coisas são possíveis. Mas eu acho que é importante frisar que a nova comissão de arbitragem chegou dizendo mais futebol, menos arbitragem. Gabriel Sá, este lance, na sua opinião? Eu acho que esse lance realmente, assim, é um lance que eu acho que ele é bastante interpretativo também por parte do árbitro. Entenderia caso fosse cartão amarelo, mas entendo essa aplicação. Aí tem essa intervenção do VAR, que é o que pontua o PVC, que vai contra esse critério, porque aí, Assim, câmera lenta, quando você tem esses frames aí, tudo parece muito, muito excessivo, de fato, né? Mas aí, mantendo o critério também, já que eu expulsaria o Maurício pela cotovelada, pela força excessiva que ele aplica, esse lance tem igualmente cartão vermelho, né? Ou não dá cartão para ninguém, ou não expulsa nenhum dos dois, ou você tira os dois. Não, né? eu acho que não. Eu acho que ou você respeita a decisão da arbitragem do campo, Sim. E a decisão de campo foi cartão amarelo para o Maurício, e não falta do Kaká. Então, mas é que o VAR interveio nesse lance, né, PVC? Ele interveio nesse lance do Kaká e não no do Maurício. Então, assim, já que a decisão de campo não vai ser respeitada, dá o direito ao árbitro dele ir lá na cabine e ver os dois lances, já que tem a questão da força. Né? Então... Só que o VAR o VAR não pode chamar para dar cartão amarelo. Por isso que o que eu estou defendendo é que a arbitragem do campo deveria ser soberana. E, neste caso, aconteceria o quê? Amarelo para o Maurício, e segue o jogo no Kaká. E não teríamos toda a confusão. E aí o terceiro lance do Luan Cândido, que aí não tem defesa para ele, o gesto que ele faz, se pudermos mostrar, que aí depois da expulsão do Kaká, teve esse lance do Maurício no Kaká, e ele faz esse gesto que estamos mostrando aí, com as mãos, e aí é uma unanimidade, pela regra, pela orientação, ele tem de ser expulso, mas o gesto ocorre em decorrência da expulsão do Kaká e da não expulsão do Maurício, porque o Vitória reclamou muito também na hora dessa entrada do Maurício no Kaká. Menos de 10 minutos depois, o Kaká dá aquela entrada no Arias que já mostramos, aí o Kaká é expulso, e aí logo depois o Luan Cândido, logo na sequência, o Luan Cândido faz esse gesto, é também expulso, e o Palmeiras abre 2-0 ainda no primeiro tempo. 5 minutos depois da expulsão, o Palmeiras faz 1-0, faz 1-0, depois faz 2-0, e aí vai para o intervalo com 2-0 e o jogo termina 4-0. E aí nós temos já aqui também uma nota oficial aqui do Palmeiras, é uma nota extensa. E aí eu vou ler só aqui alguns trechos, porque o Palmeiras já soltou, já divulgou essa nota.
Não é a primeira vez e certamente não será a última que, em nome da verdade, precisamos combater falsas narrativas criadas para pressionar ainda mais os profissionais de arbitragem nos jogos do Palmeiras e colocar em xeque uma vitória absolutamente legítima obtida dentro de campo por nossos atletas. Segue o texto do Palmeiras, e depois o Palmeiras volta mais à frente na nota dizendo: debates e divergências são saudáveis em qualquer ambiente democrático, como no futebol. Há que se tomar cuidado, no entanto, quando opiniões distorcem os fatos e servem a interesses de terceiros. A verdade incontestável é que o Palmeiras faz uma das melhores campanhas da história do Brasileirão na era dos pontos corridos. Somos a equipe com mais gols marcados e menos gols sofridos na competição até o momento, o que comprova a competência do trabalho desenvolvido por nossos profissionais na atual temporada. Sabemos que a nossa capacidade de competir em alto nível incomoda, mas seguimos firmes e focados em busca dos nossos objetivos. Repito, a nota do Palmeiras é extensa, vocês viram aí, alguns trechos eu não li aqui na íntegra por causa do tempo, mas você pode acompanhar e os trechos principais nós destacamos aqui. Tem a preocupação, PVC, com aquilo que o Palmeiras chama de narrativa do ano passado, que na avaliação do Palmeiras, depois das reclamações de um suposto favorecimento ao Palmeiras no ano passado, as arbitragens teriam ficado mais, se não direcionadas, preocupadas nos jogos do Palmeiras. Isso teria provocado um certo impacto. E aí o Palmeiras já solta essa nota para que neste ano a situação não se repita. Como você vê isso? Eu acho que o Palmeiras, todo mundo está falando. O Boto falou no ano passado em Salvador, no dia do jogo Palmeiras e São Paulo, que foi o grande erro recente, foi o grande erro. As pessoas ficam assim, não, que nos últimos 4 anos o Palmeiras está sendo beneficiado. E eu respondo, tá bom, me faz uma lista de 10 erros favoráveis ao Palmeiras. Aí a pessoa não manda a lista dos 10 erros. O lance do São Paulo, evidente, foi um escândalo, aquele lance do São Paulo, do Tapia. A gente pode listar temos um problema de arbitragem no Brasil. Isso está claro, está claro. Tem um roubo a favor de um clube. Isso já não é claro. Então, acho importante as pessoas dizerem, por exemplo, lista. Vamos fazer uma lista. Isso é bem valioso. Vamos fazer uma lista de os 10 jogos mais escandalosos de erros de arbitragem do Campeonato de 2026. Os 10 maiores erros do Campeonato de 25 e 26. O primeiro erro vai ser São Paulo e Palmeiras. Depois de São Paulo e Palmeiras, eu acho que de fato teve 5 lances polêmicos do Palmeiras e um inquestionável que foi pênalti, que foi o lance de Santos e Palmeiras na Vila Belmiro, que o Maurício é atingido na pequena área e que não se marca o pênalti. Veja, o Palmeiras vai reclamar do lance do Gustavo Gomes com o Jorginho no Maracanã. Eu acho um lance discutível. Acho um lance que podia marcar o pênalti, podia não marcar o pênalti. Contra o Flamengo. Contra o Flamengo. Aquele lance é um lance questionável. O lance, para mim, inquestionável é o lance da Vila Belmiro, que o Maurício está na pequena área e vai fazer o gol.